Olá, você que acessa a metaltv.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre desindustrialização. Isso mesmo, um assunto com certeza aí vai ser muito debatido durante o ano. Bom, para isso, eu estou aqui no estúdio com o economista do Diese Paraná, o Cid Cordeiro, né? E também com o jornalista aqui do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, o Nilton de Oliveira. Eu sou André Nojima, também jornalista aqui do sindicato, e nós vamos conversar agora sobre desindustrialização. Cid, obrigado por comparecer aqui no estúdio para debater esse assunto. Primeiro de tudo, a preocupação com a desindustrialização, ela seria um exagero ou é uma realidade? Vamos primeiro definir, então, para quem está nos assistindo, esse conceito de desindustrialização. É considerado desindustrialização quando a indústria perde participação no volume de emprego do país ou também no valor adicionado, no PIB do país, que resumidamente chama o valor adicionado. Então, quando há uma perda de participação da indústria tanto no emprego quanto no valor adicionado, poderia se caracterizar de desindustrialização. Apesar que você tem que considerar também outros elementos, como, por exemplo, as exportações do país. Está havendo uma primarização dessa exportação, ou seja, exportando mais produtos primários, a questão da densidade tecnológica da indústria dentro do país. Então, são uma série de variáveis que tem que ser analisada para você diagnosticar esse efeito aí de desindustrialização do país. Mas a resposta à sua questão que você coloca aí, ela não está determinada ainda, né? Por isso que é importante os espaços como esse de debate. Precisamos discutir se esse fenômeno de fato está ocorrendo ou não no país. Há muitas divergências, especialistas que apontam que há desindustrialização, outros que não há. Então vamos discutir isso um pouco aqui hoje. Certo. Vamos começar então, Cid, falando da desindustrialização, né, no Brasil, né? Como é que está isso nacionalmente? Bom, nós temos observado um processo mundial de perda de participação da indústria no valor adicionado, né? Então você tem essa perda de participação nos países desenvolvidos e nos países também de baixo desenvolvimento ou países emergentes. Nos países desenvolvidos, mesmo a indústria perdendo participação, mas o que a gente observa é que não há desindustrialização, não podemos caracterizar que haja nesses países desindustrialização. Por quê? Esses países estão aumentando o grau de tecnologia da sua indústria. Então, ou seja, como aquela parcela da indústria que gera mais emprego está indo para os países emergentes, então a indústria está perdendo emprego. Mas está ficando, por outro lado, uma indústria com mais tecnologia lá, né? E assim também ocorre no valor adicionado. Então, nesses países, se conceitualmente fosse avaliar, os indicadores estão apontando queda, mas lá nós estamos tendo uma modernização, um aumento da tecnologia da indústria que permanece lá. Uhum. Bom, nos países emergentes, então nós temos a situação aqui do Brasil. Vamos tomar isso como parâmetro aqui para nós. A indústria, quando surge no Brasil nos anos 40, ela chega a atingir no patamar de 20% do PIB do país, que eu prefiro chamar mais como valor adicionado, que é o nome correto, né? Chega ao pico em 1985, de 36%. E o último dado disponível é de 2008, onde a indústria atinge 16%. Então vejam, partimos de 20, atingimos um pico de 36 e caímos agora recentemente para 16. Então, se fôssemos avaliar no Brasil, não é um debate que pode ser circunscrito à desvalorização cambial, por exemplo, como muita gente disse. Olha, está havendo desvalorização porque o câmbio, o real está valorizando, isso dificulta a competitividade do Brasil. Então, não é aí. Nós estamos observando um fenômeno de queda de participação da indústria brasileira desde 85. Mas aí nós temos vários fatores, né, para apontar para esse comportamento aí. Primeiro, você teve toda uma conjuntura econômica ao longo desse período, um país que cresceu muito pouco nesse período, né? Outro fator foi que
Na medida em que há uma variação de preços diferente entre serviços e indústria, a indústria tende também a ter uma queda de participação relativa, né? Outro fator, quando a gente fala assim que a indústria perdeu participação, significa que está tendo uma queda da produção industrial. Está aumentando, mas se está perdendo perda relativa, significa que outros setores estão crescendo mais. Então isso também aconteceu no Brasil. A indústria de 2004, por exemplo, a 2008, ela teve aumento de produção. A mesma assim teve queda de participação. Por quê? Porque o crescimento do setor de serviços, a agricultura também foi maior nesse período. Então, relativamente, a indústria perdeu mais. São esses fenômenos que a gente pode constatar. Não dá para afirmar, então, mesmo com essa queda que nós tivemos no Brasil, de 36% de participação da indústria no valor adicionado em 85% para 16% em 2008, mesmo com essa queda, não dá para afirmar categoricamente que nós temos desindustrialização no país. É um fenômeno que tem que ser estudado e analisado. Certo. Até com relação a essa queda, Cid, então pode ser talvez um exagero, estejam criando aí uma certa polêmica, alguma coisa que ainda não está confirmada, né? Já estão fazendo muito barulho. Então, qualquer índice que aparece que baixa... Já atribuem... Primeiro atribuem a questão cambial. Depois que isso gera como efeito a desindustrialização. Certo. Você falou sobre o Brasil e aqui no Paraná. Como é que está essa questão? A indústria teve alguma queda? Há motivo para preocupação a nível nacional? Pois tem motivo. Eu acho que é o seguinte, a indústria está passando por grandes desafios no Brasil, né? Nós temos desafios aí da questão tecnológica, da densidade tecnológica, né? Da democratização das relações de trabalho, da questão de baixos salários que são praticados em alguns setores da indústria brasileira, né? Então, ou seja, há todo um aspecto aí bastante geral e genérico para se pensar a questão da indústria. Certo. Há motivo para preocupação em relação à desindustrialização no Brasil? Olha, há motivo de preocupação com a indústria brasileira, de forma geral, né? Quando a gente pega aí a questão do câmbio, dos juros, da democratização das relações de trabalho, dos aumentos salariais, que em muitos setores praticam baixos salários ainda na indústria brasileira, da produtividade, né? A infraestrutura. Então, há uma série de questões que permanentemente nós temos que estar discutindo e que interfere no desempenho da indústria, interfere no rendimento do trabalhador e nos ganhos salariais que os sindicatos negociam, né? Por isso que eu diria que a desindustrialização é um tema, né, a mais dentre esses vários aí que nós temos para trabalhar na questão da indústria brasileira, né? É um tema importante, nós temos, não podemos abandonar essa visão mais geral da indústria, né? Desindustrialização é um ponto, nós temos vários outros para também ser estudado, discutido e debatido. E o governo, onde o governo entra nessa história? O que o governo pode estar fazendo para evitar isso? Ou está sendo feita alguma coisa para evitar essa desindustrialização? Ou também esses outros fatores que você falou, que você comentou, dentro da conjuntura? Tem ocorrido algumas medidas. A medida mais recente que o governo adotou, duas medidas mais recentes, foi o ano passado ele lançou o Plano Brasil Maior, que é uma série de medidas para beneficiar as empresas com subsídio, empréstimo, incentivo à tecnologia, né? Então essa foi uma medida adotada no ano passado, que o governo vem até ampliando aí o seu alcance. Outra medida foi a redução do IPI em alguns produtos que o governo promoveu no final do ano, enfim, por causa de uma economia já estava crescendo bem menos. E outra intervenção do governo que ele vem realizando é a compra de dólares pelo Banco Central para reduzir a desvalorização do dólar, né? Para que o dólar não fique
estão mais abaixo do patamar que está aí nessa faixa de 70. Então essas são algumas das medidas que o governo vem adotando, não especificamente para combater a desindustrialização, mas para atacar a série de problemas da indústria que nós nos referimos anteriormente. Entre um deles é esse daí. Certo, certo. Bom, e agora com relação ao Paraná, como é que o Paraná está passando por essa suposta desindustrialização? Bom, se a gente for observar no Paraná, nós pegamos alguns dados de 2000 para cá e observamos que não está havendo queda tanto na participação do emprego quanto no valor adicionado. Então, se a gente fosse pegar o caso do Paraná e com a literatura econômica que há sobre desindustrialização, daí para afirmar que o Paraná não está tendo, porque a indústria não está perdendo participação no valor adicionado e no nível de emprego. Você acha que esse assunto pode influenciar nas campanhas salariais deste ano? De repente está entrando na pauta desse ano? Não entra na pauta, né? Ele entra mais numa articulação das entidades empresariais com as entidades dos trabalhadores, centrais sindicais, para pressionar o governo, né, para tomar algumas medidas de protecionismo na nossa indústria. Isso tem ocorrido, essas articulações a nível nacional. Agora, esse tema ele pode sim surgir na mesa de negociação como discurso patronal, né, para mostrar as dificuldades da indústria, atribuindo isso a um processo de desindustrialização. Isso pode acontecer e com isso reduzir a oferta de ganho real. Por isso nós temos que olhar a abrangência dos problemas da indústria e não só um ponto específico aí. Certo, certo. Falta muito para o Brasil amadurecer a indústria, não? Olha, o Brasil ele tem uma indústria diversificada, já construída nos anos 70 e consolidada nos anos 80, que é a diversificação. O que nós precisamos no Brasil, neste momento, é um aumento da densidade tecnológica no nosso parque industrial. Então o Brasil deu uma boa diversificada naquelas décadas de 70 e 80 e agora precisa desse salto tecnológico. E, como nós comentamos também, não só o salto tecnológico, como também da uma melhora nas relações de trabalho nesse segmento. E qual, no setor industrial, qual ramo aí qual setor que está tendo mais destaque, que está puxando o crescimento industrial? Industrial seria o setor automobilístico, setor de máquinas? Como é que está o cenário nacional? Certo. No cenário nacional, nós temos, sem dúvida alguma, com a descoberta do pré-sal, essa área de petróleo vai ter um destaque muito grande nos próximos anos. E nós estamos vivendo aqui no Brasil também um novo ciclo de investimento em indústria automotiva, né? Então nós temos aí as previsões até 2015 de 10 novas montadoras se instalando no Brasil, além das ampliações das plantas já existentes. Então nós temos observado aí um aumento considerável da indústria automotiva aí, em termos de crescimento nos últimos anos de fato. Então isso a nível de Brasil nós podemos pensar a área do petróleo, a indústria automotiva e a indústria da alimentação, porque como a renda está aumentando, o salário mínimo para as famílias de mais baixa renda, isso tem um impacto muito grande na sua renda e também no seu consumo, né? E o item primeiro que as famílias destinam qualquer crescimento da renda é para a alimentação. Na medida que vai ampliando e vai consolidando esse patamar de nova classe, de ascensão das classes sociais aqui no país, vai alterando também esse padrão de consumo. Mas nesse momento, esses setores eu acredito que seriam os setores que mais crescem. Ok. Eu tenho mais alguma pergunta? Certo. Alguma consideração final sobre a desindustrialização? Cid, já existe alguma reunião, algum debate do DIEESE a respeito disso? Algum cronograma durante o ano? Não há, mas o DIEESE já divulgou já chamamos de nota técnica, que é um estudo, né, sobre esse tema de desindustrialização. Então as pessoas podem acessar pela página do DIEESE, www.diese.org.br, para fazer a leitura desse tema. Acho que
Quero novamente parabenizar aqui os sindicatos metalúrgicos, o departamento de imprensa, pela iniciativa desse debate de um tema que é muito importante, de fato, para a gente pensar o futuro da indústria no Paraná e no Brasil também. Ok, com certeza um assunto que vai ser muito debatido aí durante o ano. Cid, muito obrigado pela participação no programa. Ok. Bom, Metal TV de hoje termina por aqui e até a próxima.